Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da ICB Recife, queridos amigos, famílias que se reúnem para esse nosso momento muito especial nesta manhã de domingo. Estamos vivendo um dia muito especial para cada um de nós que fazemos a ICB Recife. É o dia da celebração de nossa Santa Ceia, aquele momento em que nos reunimos, nos colocamos em volta da mesa da comunhão e buscamos a presença de Deus numa renovação de fé, num despertamento da nossa adoração e da nossa gratidão a Deus pelo poder da sua salvação que em nós opera. Vamos ter este momento inicial de ministração da mensagem da palavra de Deus. Depois estaremos na live celebrando mais uma vez, pelo segundo mês consecutivo, a nossa Santa Ceia online, uma vez que continuamos impedidos de estarmos reunidos publicamente, presencialmente, no templo da igreja. Faço votos que nesta manhã a paz de Cristo esteja reinando no seu coração, na sua família, e esteja guardando com toda a tranquilidade necessária o seu coração, a sua alma, a sua mente. Esse é um dia, mais um dia que o Senhor fez. Como dizia o salmista, vamos nos alegrar e vamos regozijar nele. Esse é um dia que Deus está fazendo e fará grandes maravilhas no nosso meio. Trouxe para nossa reflexão, nesta manhã especial, o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Passo a fazer a leitura deste texto. Peço que você me acompanhe atentamente para que você compreenda bem a leitura e entenda o que está escrito, para que depois você compreenda a explanação, a reflexão que iremos fazer a partir do mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram
e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Esse texto das Sagradas Escrituras é um texto bem simples, de uma leitura e de uma compreensão bem fácil. Jesus estava caminhando à beira-mar, seguido por uma grande multidão que estava desejosa por ouvir a palavra de Deus. E a multidão o apertava. Enquanto Jesus ia caminhando, avistou 2 barcos. Um era de Simão. Os pescadores haviam descido dos barcos, estavam lavando as redes no final de um período de pesca, ou tentativa de pesca. Jesus então entra num dos barcos, que era justamente o barco de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Simão, sem questionar, obedeceu à ordem do Mestre Jesus. Afastou o barco. Jesus então sentou-se, como costumavam fazer os rabinos para ensinar, e de dentro do barco começou a ensinar a multidão. Começou a ensinar a palavra de Deus ao povo sedento por recebê-la. Quando Jesus termina o sermão daquele dia, ele deu outra ordem a Simão, dizendo para ele: faze-te ao mar alto, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Naquele momento, Simão dirige-se a Jesus e diz para ele: Mestre, havendo pescado a noite inteira, havendo trabalhado durante toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Pedro estava dizendo: tivemos uma noite de fracasso, uma noite de trabalho em vão, uma noite inteira de tentativas frustradas. Nenhum peixe apanhamos. Mas agora, com fé na palavra que o Senhor diz, confiando no que o Senhor fala, em obediência à tua ordem, eu lançarei as redes. E assim ele fez. Adentrou o mar e lançou as suas redes. Quando ele as puxa, estava tomada por uma multidão de peixes. Ele precisou fazer sinal para os seus companheiros, Tiago e João, que eram do outro barco, para que viessem e o auxiliassem. Porque ele sozinho
não podia puxar a rede. Eles vieram, puxaram a rede, encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique, porque acontecera uma pesca maravilhosa, acontecera um sucesso sobrenatural. Naquele momento, Simão se aproxima de Jesus, empaquetado pelo acontecimento, profundamente envolvido e tocado pelo sobrenatural que agia naquele ambiente, naquele momento. Ele sente sua pecaminosidade, sua indignidade diante de Jesus, ao mesmo tempo que reconhece a divindade dele e diz assim: Senhor, afasta-te de mim, mantenha distância, porque eu sou um homem pecador, não sou digno de estar junto de ti. Jesus então diz: Simão, não tenha medo, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O texto então encerra dizendo que aqueles pescadores arrastaram os barcos até a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu fiz a leitura do texto, dei esta passada superficial no mesmo, para poder destacar com vocês as lições que tiramos dele. O tema da minha mensagem nesta manhã é o culto, o momento de culto e seus acontecimentos. O momento de culto, ele é fantástico. E o momento de culto faz acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um, coisas fantásticas, sobrenaturais, que modificam total e completamente a rotina e a condição de vida que nós vivemos. Se nós observarmos atentamente este texto, nós vamos concluir que estava acontecendo à beira-mar, ao ar livre, um culto. Jesus era o mestre, era o pastor que ensinava. Aqueles pescadores e a multidão que veio seguindo Jesus eram os participantes do culto, que foram ali para viver aquele momento com a presença de Cristo. E a primeira coisa que nós vemos e que acontece quando nos reunimos para o culto é que ele gera o conhecimento da palavra de Deus. Naquele dia, Jesus lhes ensinou sobre o reino dos céus, ensinou sobre o plano e projeto de Deus para a vida do ser humano. Ele abriu as Escrituras e explicou-a àquela multidão. O texto não diz sobre o que ele ensinou, qual foi o tema, qual foi o assunto, mas como Jesus se ocupava tão somente de ensinar a palavra e o reino de Deus, esse foi o seu foco com toda certeza. Então precisamos entender que toda vez que paramos para cultuar, estamos diante da oportunidade de aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho,
que é uma bússola que nos dá a direção certa na caminhada da vida. Nesta manhã, com certeza, neste nosso instante de culto, um dos acontecimentos dele é que a palavra de Deus está chegando até você. Abra bem os seus ouvidos, abra o seu coração e receba com fé e todo amor esta palavra, porque ela tem o poder de te alimentar espiritualmente, fortalecer a sua fé, dar direção para a sua vida e modificar totalmente o curso da sua história. Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus gera vida, gera poder na nossa existência. A palavra de Deus é indispensável para que estejamos bem alimentados e, portanto, vivos espiritualmente. O segundo acontecimento do momento de culto é que ele gera o reconhecimento de nossa incapacidade. Veja que quando Pedro terminou de ouvir a mensagem e Jesus deu ordem para que ele lançasse as redes para pescar, ele confessou o seu fracasso e o fracasso de seus companheiros de pesca durante a noite que havia terminado. Ele disse: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. É interessante que no mundo que nós vivemos, especialmente nesses dias modernos, tudo está muito centrado no homem. O homem tem que ser bonito, tem que ser carismático, tem que ser inteligente, tem que ser sábio, forte. Ele não pode falhar, não pode fracassar. E quando acontece qualquer desventura, ele normalmente tem dificuldade de reconhecer que não deu certo, que perdeu, que fracassou. Isso é uma humilhação. E o homem tem uma dificuldade tremenda de entender ou de reconhecer a sua real condição. Mas nós precisamos compreender que forte é Deus, onipotente é Deus, todo-poderoso e soberano só existe um, que é Deus. Nós, seres humanos, somos frágeis, somos passíveis de fracasso, de decepções, de alguma coisa que planejamos e que não deu certo. Isso faz parte da nossa história, isso é próprio da nossa humanidade. Nós não ganhamos toda vez, não vencemos em todas as disputas e desafios. Às vezes perdemos, às vezes falhamos e fracassamos vergonhosamente. E admitir esta condição de gente frágil, de ser humano que nós somos, é uma virtude. Porque a partir do momento que reconhecemos que não podemos por nós mesmos, que não somos capazes em nós mesmos, isso vai, de alguma forma, nos remeter à dependência de Deus. E na dependência do Senhor, nós podemos encontrar as forças e recursos necessários para a nossa continuação, para a realização da nossa história. Então, nesta manhã, faça uma análise criteriosa, bem cuidadosa de si mesmo. Perceba que nós somos fracos, que nós somos pequenos,
Como dizia o salmista, nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos eterna e totalmente dependentes dele. A terceira coisa que acontece no momento de culto é que ele gera fé em nosso coração. Gera fé em Cristo e fé na sua palavra. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o maior teólogo depois de Jesus Cristo e o maior teólogo do Novo Testamento, ele disse em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós ouvimos uma pregação bíblica, uma pregação evangélica, nós alimentamos a nossa fé. E até mesmo aquele que não tem fé, ouvindo a palavra, esta fé vai ser gerada. Essa fé vai ser produzida dentro do seu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Naquela manhã, à beira-mar, a multidão ouviu a palavra de Deus. Pedro, o Simão, sentado ali dentro do barco, ao lado de Jesus, escutava atentamente o seu sermão. E isto produziu fé dentro do Simão. Quando Jesus disse, faze-te ao largo e lança a rede, ele admitiu o seu fracasso, reconheceu a sua incapacidade, como pescador experiente, havia tentado a noite toda, mas nenhum peixe havia sido apanhado. No entanto, agora ele diz, sob a tua palavra, com fé no que tu dizes, Senhor, eu vou lançar a rede. Não vou lançar a rede agora pela minha experiência de pescador. Não vou lançar a rede agora acreditando na minha técnica e na minha experiência. Não vou lançar a rede por ser teimoso e insistente e imaginar que mais uma tentativa pode dar certo. Eu vou lançar a rede agora porque o Senhor me diz para lançar. Eu vou lançar a rede agora com fé na tua palavra. Somente pela fé no que o Senhor fala. Isso quer dizer que aquele momento de culto gerou fé no coração de Simão. Fé no Senhor Jesus. Fé na palavra que ele disse, na pregação que ele fez. Outro acontecimento do culto, o quarto acontecimento que o culto nos proporciona, é que ele gera experiência sobrenatural. Toda vez que nós entramos para um momento de culto, seja no interior de um templo, quando todos nos reunimos coletivamente para cultuar, seja num culto online como estamos fazendo nesta manhã, toda vez que nós paramos para cultuar a Deus, precisamos ter a expectativa de que o sobrenatural do céu virá sobre nós, nos envolverá e fará acontecer algo diferente, algo inusitado, alguma coisa que pela lógica e pela razão humana jamais seria possível. Naquele dia, naquela manhã, o Simão
e os seus outros companheiros, bem como a multidão que ali estava, assistiram à manifestação do sobrenatural. Porque naquele mesmo mar, naquele mesmo lugar onde eles haviam fracassado na noite anterior, naquelas mesmas águas de onde nada extraíram durante uma noite inteira de tentativas, agora com uma única jogada de redes, lançando as redes uma única vez, eles apanharam uma multidão de peixes, que certamente em nenhuma outra experiência anterior eles tinham conseguido. 2 barcos se encheram e quase iam a pique. Veja que coisa fantástica, que pesca maravilhosa. Valeu a pena receber Jesus no seu barco. Valeu a pena parar mesmo depois de uma noite cansativa e de decepção. Valeu parar para ouvir Jesus e valeu a pena obedecer a sua ordem, exercer fé na sua palavra, pois o milagre da provisão acontecera de maneira gloriosa. Os barcos estão cheios. Eles não vão voltar para casa de mãos vazias. Eles não vão voltar sem o fruto do seu trabalho. Eles não vão voltar mais para casa cabisbaixos, como estavam imaginando até alguns instantes atrás. Não, agora eles têm o que levar para casa. Então, o momento de culto faz acontecer experiência sobrenatural. Você pode viver agora, aí na sua casa, onde você me acompanha, uma experiência sobrenatural, que pode mudar completamente a situação da sua vida, o momento que você está vivendo. Algo glorioso de Deus pode acontecer dentro de você, pode acontecer ao seu redor, pode acontecer no seu caminho, na sua profissão, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Algo sobrenatural pode acontecer na sua estrutura emocional, psicológica, física, material, financeira. Pode acontecer um milagre de perdão, de salvação, de vida eterna, porque o momento de culto tem os seus gloriosos acontecimentos. Outra experiência, outro acontecimento do momento de culto é que ele gera dentro do coração do homem o compartilhamento. Observe que quando Pedro lançou as redes, junto com seus companheiros de barco, e eles não conseguiram puxar as redes sozinhos, eles tinham apanhado mais do que o suficiente para si mesmos. Eles tinham que compartilhar. Então, imediatamente fizeram sinal. Chamaram seus companheiros. Chamaram Tiago e João para que viessem com seu barco e que eles também partilhassem daquela pesca. Aquele que está na presença de Cristo, no momento de culto, com uma intenção verdadeira de coração, ele aprende que as vitórias da sua vida, que as realizações da sua história, não são apenas para o seu gozo pessoal, não são apenas para as suas necessidades próprias. As suas conquistas não se transformam em motivo de vaidade, de soberba, de orgulho, para se mostrar superior, de maior fé, mais espiritual ou privilegiado por Deus. Não. A pessoa que tem espírito
espírito cristão, que vive o espírito do verdadeiro culto, ela aprende a compartilhar aquilo que Deus lhe dá, compartilhar as experiências que ela mesma vive, compartilhar o conhecimento que ela alcança da presença de Deus, compartilhar as boas novas e as vitórias e conquistas que Deus permite que ela tenha. Por isso, se você está vivendo o verdadeiro espírito do culto, compartilhe. Compartilhe o conhecimento que você tem adquirido, a mensagem que você ouve, transmita para outro, retransmita para quantos for possível, leve adiante a ministração do reino de Deus para outros corações. E aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, olhe para aquele que precisa, que necessita e compartilhe, porque aquilo que você compartilha vai multiplicar em seu favor. O quinto ou sexto acontecimento do momento de culto é que ele gera convicção e confissão de pecados. Preste atenção nisso. Convicção e confissão de pecados. Regra geral, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos defeitos. Há pessoas que são corretas numa coisa, mas falham em outra. Há pessoas que têm sérias deficiências de caráter. Nós somos moralmente impuros diante de Deus, que é santo e que é perfeitíssimo. Quando nos aproximamos de Jesus e quanto mais perto dele chegamos, mais nós vamos nos sentir pecadores e vamos nos sentir indignos. A consciência de pecado e de indignidade não incomodavam, ou pelo menos, entre aspas, não perturbavam Pedro, o Simão, o dono daquele barco. Mas naquele dia, como Jesus chegou bem pertinho, entrou no seu barco, sentou no seu ambiente, por causa da proximidade com Jesus, por causa do que Jesus ensinou, por causa do impacto do poder de Jesus na vida dele e seus companheiros, por causa da experiência sobrenatural, a divindade de Jesus se realçou. Pedro agora olha para ele e o vê não como um rabino judeu, como tantos outros que ele conhecia. Não o enxerga mais como um homem comum, como qualquer outro. Ele enxergou nele o Cristo. Ele enxergou nele Deus. E à luz da sua revelação divina, Pedro se enxerga. O Simão se vê. Era como se a vida dele virasse do avesso. E de repente, ele se revela para si mesmo e ele se entende um homem pecador, um homem falho, um homem carente de misericórdia, indigno de estar ali diante de alguém tão santo, tão puro, tão perfeito como Jesus. E naquela hora, tomado por esse sentimento, ele pede: Senhor, afasta-te de mim, distancie-se, fique longe, eu não sou digno de estar perto de ti, de estar junto do Senhor. Na verdade, o pecado, ele faz separação entre a pessoa e Deus. O pecado cria uma barreira no relacionamento, na comunhão, na comunicação com o divino.
profeta Isaías, no capítulo 59, diz assim: eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados ou tapados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vos impede que ele vos ouça. O pecado, então, cria uma barreira na relação com Deus. Quando Adão e Eva, lá no jardim, viviam em plena comunhão, Deus entrava todos os dias naquele jardim, conversava com eles. Não havia mistério, não havia constrangimento. Eles não tinham nenhum medo, nenhum receio. Mas no dia que pecaram e ouviram a voz de Deus soando pelo jardim, tiveram medo e tentaram fugir e se esconder. Então o pecado cria essa barreira no relacionamento com Deus. Mas o momento de culto não apenas faz acontecer a convicção do pecado, a consciência de que somos falhos, que somos pecadores, mas também nos leva à confissão. E na confissão nós somos perdoados. Naquele momento Jesus disse: não temas, Pedro, não temas, Simão. De agora em diante, doravante, serás pescador de homens. Quem sabe nessa manhã eu esteja falando por alguém que está com uma forte consciência de pecado, sentimento de culpa. Venha para Cristo, confesse isso a Ele, peça perdão aí mesmo onde você está, e Ele purificará seu coração e sua alma e te dará paz com Deus. O sétimo acontecimento do momento de culto é que ele gera renúncia. O texto continua dizendo que depois de tudo isso, aqueles homens levaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Renunciaram tudo. Sentimentos de família, renunciaram cidade natal, renunciaram todas as coisas, até mesmo a própria profissão, os próprios barcos, o seu antigo estilo de vida, abriram mão de tudo pelo reino de Deus e por Jesus Cristo. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Ele, quando praticamos um verdadeiro culto, esse espírito de renúncia aparece. Relegamos todas as demais coisas a segundo, terceiro ou demais planos. Mas em primeiro lugar está Cristo, a sua palavra, a sua vontade. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. O que você precisaria deixar hoje? Renunciar agora para vir para Cristo de vez, para andar com Ele de todo o seu coração, numa entrega total e radical em suas mãos. Rompa com tudo isso e siga Jesus. Não há decisão melhor do que essa. Eu quero concluir a minha mensagem e na conclusão da mensagem de hoje, eu quero fazer duas considerações a mais. A primeira, Pedro fez entrega de seu barco a Jesus assim que Jesus aproximou-se dele e entrou no seu barco. Ele não questionou. Ele não reclamou que estava cansado, que precisava ir para casa, que era hora de ir embora. Ele não disse que seu barco não estava disponível. Ele dispôs do que ele tinha. Ele dispôs de tempo. Ele dispôs de atenção. Ele entregou o barco a Jesus. Parou para ouvi-lo. Que momentos sagrados. Que momentos fantásticos. Simão jamais poderia imaginar que toda a mudança da sua vida aconteceria naquele dia, dentro daquele barco, naquela experiência. Muitas vezes nós seguramos o que temos,
nos fechamos para um relacionamento com Jesus. Temos dificuldade de abrir mão, de entregar, de nos render, de nos consagrar a Ele. Vamos olhar para Simão e vamos entregar tudo, colocar tudo à disposição de Cristo. Valeu a pena para ele, valerá a pena para você. A segunda consideração é que quando Jesus chegou, aqueles pescadores estavam lavando as redes. Lavando as redes ali naquele momento representava um fracasso. Tinham passado a noite toda lavando as redes cabisbaixos, porque nada tinham conseguido durante todo o período de pesca. Mas lavar as redes também indicava uma nova tentativa. Porque os pescadores, ao final de cada período de pesca, lavavam as redes, esticavam as redes e as deixavam prontas para uma próxima tentativa, para o próximo uso. Isso quer dizer que, embora eles tenham fracassado naquela noite, o fato de lavarem as redes indicava que eles não tinham desistido, eles iam voltar, eles iriam fazer uso das redes de novo, eles voltariam a pescar naquele mar, eles não desistiriam por causa de um fracasso acontecido. Isso é uma lição fantástica para nós. Você não pode parar porque houve um fracasso. Não pode parar porque há um desafio. Você não pode desistir porque há uma barreira no seu caminho. Você não pode entregar os pontos, por assim dizer, porque apareceu um gigante, porque apareceu uma afronta, porque algum momento difícil surgiu, porque o mar não estava para peixe naquele dia para você. Você não pode desistir, não pode rasgar as redes, descartar as redes, jogar o seu instrumento de trabalho fora e desistir de tudo. Não, não desista não. Levanta a sua cabeça, vamos em frente. Os vencedores tentam de novo, mais uma vez. Eles são resistentes, eles nunca desistem. Por isso, eles superam as suas crises. Por isso, eles vencem as suas batalhas. Por isso, eles derrotam os seus gigantes. Por isso, eles atravessam as barreiras, os vales, eles saltam as muralhas e eles seguem em frente, porque eles nunca desistem. E você é de Deus, você tem fé, e pela fé nós avançamos, pela fé rompemos, pela fé ganhamos as nossas batalhas. O Senhor nosso Deus é conosco e nos dá vitória. Que Deus te abençoe, que essa palavra fortaleça o seu coração e fortaleça o seu espírito nesta manhã, em nome de Jesus. E eu gostaria de, neste momento, chamar você para orarmos. Vamos falar com Deus. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Esse é um momento fantástico de uma oportunidade de mudanças gloriosas na sua vida e na sua casa. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós oramos a Ti agradecidos por mais um dia, por mais um momento na Sua presença, por mais um culto, neste segundo domingo do mês de maio, dia que celebramos a Santa Ceia. Abençoe a toda a ICB Recife, a todos os meus irmãos, irmãs e amigos que estão acompanhando-me nesta oração agora. Conceda a tua paz ao coração. Perdoa aquele ou aquela que arrependido vem a ti e pede a tua misericórdia. Cura aquele que está doente. Livra da angústia aquele que está com o coração ferido. Dê a paz à alma, tranquilidade para a mente. Abra as portas para aquele que enfrentou um fracasso, que está vivendo um momento de decepção. Assim como naquele dia o Senhor caminhou à beira-mar, lá na Galileia,
entrou no barco de Simão e mudou o fracasso em sucesso, a derrota em vitória. Que o Senhor opere na vida do meu irmão e da minha irmã e que ele possa se levantar, que ela se levante agora, em vitória, para a glória e louvor do teu nome. Que esta semana e todos os seus dias futuros sejam de bênçãos e de grandes vitórias, de grandes conquistas para a tua glória e honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. E assim seja. Amém e amém. Digam graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que bom estarmos juntos. Que momento glorioso esse. Quero aproveitar para parabenizar todas as mamães que nos acompanham e as demais também pelo seu dia. Segundo domingo de maio, Dia das Mães. Mamães, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Na nossa live lá no Facebook, onde vamos celebrar a ceia, nós queremos orar por todas as mães, orar por todas as famílias mais uma vez. Que Deus possa continuar te abençoando. Nós vamos ficar um pouquinho aí com uma canção, com uma música, e depois eu espero você lá na página da ICB Recife para a nossa live e para a celebração do momento glorioso da nossa Santa Ceia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um abraço e uma feliz semana em nome da Santíssima Trindade.